Olha isso aqui na bancada. Uma MSI 6163, slot 1. Isso aqui é de 1998, mais ou menos. Antes de existir Dragão Gamer, Escudo Gamer, RGB, antes de tudo isso. A MSI, a Microstar International, nasceu assim. Chão de fábrica, poeira de solda lá em Nova Taipei, 1986. Eles não vendiam um sonho, vendiam um produto. Eram, na essência, os ferreiros do Vale do Silício taiwanês. Forjavam placas-mãe, milhares delas, para outras marcas botarem o nome na caixa. O DNA original deles não tinha nada a ver com marketing. Era cobre, silício, capacitores robustos e um BIOS estável. Engenharia pura. O que a gente chama de OEM. E é exatamente esse DNA que a gente precisa colocar no microscópio para entender as máquinas que eles vendem hoje. Para entender as escolhas, os sacrifícios e as falhas. Certo. O plano de ataque para essa autópsia está traçado. São 6 estágios. A gente começa lá na origem, no DNA taiwanês. Depois, a gente investiga a grande virada, a bifurcação da marca. Em seguida, a gente mergulha de cabeça na complexa operação brasileira, que é um caso à parte. Aí sim, a gente vai para a bancada, para a autópsia do chassi. Dissecamos a controversa estratégia de potência, o TGP, e no fim, o veredito. Primeiro estágio, então, a origem. Para entender a MSI de hoje, é fundamental voltar no tempo. A gente precisa entender o que era o ecossistema industrial de Taiwan nos anos 80. Aquela era foi a era de ouro da engenharia OEM. Ser um OEM, um Original Equipment Manufacturer, naquela época significava uma coisa muito simples: ser invisível para o consumidor. O nome na caixa do computador era de uma gigante americana, europeia, mas o coração da máquina, a placa-mãe, era feita por eles, pela MSI. A sua responsabilidade, o seu único valor de mercado, era a qualidade daquele componente. A placa não podia dar problema, o BIOS tinha que ser a prova de falhas. Não tinha espaço para campanha de marketing bonita, a única propaganda era a robustez da engenharia. A reputação da MSI e de tantas outras gigantes taiwanesas foi construída em cima dessa fundação. Componentes ultra confiáveis, feitos para durar dentro de máquinas que iam levar o nome de outras empresas. E então, tudo muda. Em algum momento, a MSI toma a decisão mais crítica da sua história: deixar de ser apenas um fornecedor nos bastidores para se tornar uma marca própria, de frente para o consumidor. Essa é a bifurcação. É o ponto de inflexão onde a empresa se divide em duas: a MSI que os engenheiros conheciam, a da placa-mãe robusta, e a MSI que o público ia passar a conhecer. Foi uma transição brutal. Sair do business to business, o B2B, para o business to consumer, o B2C. E essa mudança de estratégia fica escancarada, é quase um documento histórico, na evolução da identidade visual. O logo original, que a gente chamava de Rosa dos Ventos, era técnico, quase industrial. Ele comunicava precisão, norte, engenharia. Aí, por volta de 2011, com a explosão do mercado de esportes, eles sacam da cartola o escudo do dragão. Foi uma jogada de mestre, de timing perfeito. E agora, mais recentemente, a gente vê uma nova fragmentação. Logos mais sóbrios, minimalistas, para as linhas corporativas. É uma tentativa de apagar um pouco a imagem exclusivamente gamer para poder entrar nos escritórios. Cada logo desses conta a história de uma decisão de negócios de bilhões de dólares. E o simbolismo do dragão é a chave de tudo. Pra gente, aqui no Ocidente, um dragão muitas vezes é um monstro, algo a ser derrotado. Mas na cultura Han, na Ásia, o dragão é uma entidade quase divina. Ele representa poder, sorte, prosperidade. A MSI não escolheu só uma imagem legal ou agressiva. Eles escolheram um símbolo culturalmente potentíssimo que ressoava de forma absurda com o mercado asiático, o maior do mundo, e que traduzia perfeitamente os atributos que um jogador profissional busca: força bruta e aquela pitada de sorte que decide o campeonato. Foi uma decisão de marketing totalmente calculada. Não foi só estética. Agora, a autópsia chega em território nacional. E aqui a coisa fica complexa. Vamos analisar a operação da MSI no Brasil, onde a história deixa de ser sobre engenharia de hardware para se tornar uma história sobre engenharia tributária e logística. É nesse ponto que a MSI se diferencia de forma radical dos seus maiores concorrentes por aqui. O ponto crucial é esse aqui. De um lado do ringue, a gente tem gigantes como a Dell, Samsung, que operam debaixo do guarda-chuva do PPB, o processo produtivo básico. Na prática, eles têm fábricas no Brasil, montam os equipamentos aqui, nacionalizam componentes e, em troca, recebem incentivos fiscais gigantescos. Isso permite um preço final mais competitivo e um estoque muito mais estável.
Do outro lado, temos a MSI, que para sua linha de notebooks optou pelo modelo de importação direta. E o que isso significa no mundo real? Significa que o preço do notebook na prateleira é um reflexo direto, quase instantâneo, da cotação do dólar. O estoque é inconstante, vive de lotes de importação e, o mais crítico, o produto não é tropicalizado. Ele chega aqui exatamente como foi projetado para o mercado global, seja americano, seja europeu. Bom, agora a gente vai para a bancada de verdade. Vamos analisar as consequências físicas, tangíveis, de todas essas decisões estratégicas. Vamos abrir o chassi e ver o que a escolha pela importação direta causa no hardware que chega nas mãos do consumidor brasileiro. O primeiro ponto que salta aos olhos na bancada, um problema crônico, documentado em fóruns do mundo inteiro, são as dobradiças. O mecanismo de falha aqui é um caso clássico de engenharia de materiais. Eles projetam uma dobradiça de metal com um torque de abertura muito, muito alto. Isso para dar uma sensação de rigidez, de produto premium. O problema fatal é que essa dobradiça de metal é ancorada em pequenos postes de plástico na carcaça inferior. E com o tempo, o metal sempre vence o plástico. O estresse cíclico de abrir e fechar a tampa, principalmente se a pessoa tem o hábito de abrir por um dos cantos, concentra toda a força de torção nesses pontos de ancoragem, que eventualmente quebram. O plástico simplesmente fadiga e se rompe. É um defeito de projeto que assombra a marca há gerações de produtos, dos antigos de F63 até os primeiros modelos da linha Katana. A consequência mais óbvia da falta de tropicalização está aqui, o teclado. Por importar o produto as is, como a gente diz, a MSI traz para o Brasil o layout US International, padrão ANSI. Na prática, isso significa sem a tecla C. Para um gamer, talvez seja relevante, mas para um estudante, para um programador, para qualquer profissional que precise escrever textos em português, isso é um pesadelo de produtividade. E a solução não é nada simples. A troca do teclado é uma operação de altíssimo risco. Nos modelos mais modernos, o teclado não é mais parafusado, ele é rebitado termicamente no palm rest, na carcaça superior. Para trocar é preciso desmontar a máquina inteira, tirar a placa-mãe e quebrar dezenas de rebites de plástico, um por um. É um projeto que, na prática, hostiliza o reparo e a adaptação local. Outro compromisso de projeto, outro sacrifício está bem aqui na tela, os modelos de entrada, como o Cyborg, o Katana, chegam no Brasil com painéis de 144 Hz, o que é ótimo para o marketing gamer, fica bonito no anúncio. O problema é o que não está na propaganda, a cobertura de cores. Se a gente olha o Gamut, esses painéis cobrem só 45% do espectro NTSC. Na prática, isso se traduz em cores lavadas, sem vida, vermelhos que parecem laranja, verdes totalmente apagados. Para jogar um game competitivo, de forma casual, talvez seja aceitável, mas para qualquer pessoa que queira editar uma foto, um vídeo ou simplesmente assistir a um filme com cores fiéis, essa tela é um ponto fraquíssimo. É uma escolha deliberada para cortar custos, onde se prioriza a taxa de atualização em detrimento da qualidade de imagem. E agora, a gente chega no coração da performance. O segredo mais mal guardado da indústria de notebooks. Vamos falar sobre TGP, o Total Graphics Power. E vamos explicar por que o nome da placa de vídeo que vem no adesivo muitas vezes não significa absolutamente nada. Essa é a pergunta que ecoa em todo fórum de hardware. A pessoa economiza, compra um notebook com uma RTX 4060, paga caro e quando vai jogar, descobre que ele tem um desempenho muito, mas muito inferior a um modelo de outra marca com, teoricamente, a mesma GPU. A frustração é gigantesca. E a resposta para essa pergunta não está no silício da NVIDIA. A resposta está nas decisões de engenharia térmica e de energia da própria MSI. A resposta é esse número, 45 watts. Esse é o limite máximo de energia que a GPU de um MSI Cyber 15 com uma 4060, por exemplo, tem permissão para consumir. E o detalhe é que a NVIDIA permite que essa mesmíssima RTX 4060 consuma até 140 watts em outros projetos. A limitação aqui não é do chip, é do chassi. Olhando o gráfico, a discrepância fica brutalmente clara. É o mesmo chip, a RTX 4060, operando em 3 universos completamente diferentes. No Cyborg 15, ela está estrangulada, sufocada em 45W. No Katana, que é o modelo intermediário da própria MSI, ela já respira bem melhor, com 105W. E aí num concorrente como o Dell G15, que é conhecido por ter um chassi parrudo e uma refrigeração superdimensionada, ela opera no limite do projeto, com 140W. A diferença de performance em jogos entre o Cyborg e o Dell pode chegar a 30%, 40%. É, na prática, outra categoria de produto, mas que está disfarçada sob o mesmo nome de GPU. Então vamos seguir a cadeia de decisões da engenharia de trás para frente.
A meta de design para o Cyborg era clara: criar um notebook gamer que fosse leve e portátil. Para conseguir atingir menos de 2 kg e menos de 22 milímetros de espessura, a consequência inevitável foi um sistema de refrigeração muito mais simples, com menos heat pipes, muitas vezes compartilhados entre a CPU e a GPU. O resultado físico disso é que esse chassi se torna incapaz de dissipar a quantidade de calor que uma GPU de 140 watts geraria. Então a decisão final, a única decisão possível para evitar que o notebook superaqueça e desligue no meio do jogo, foi limitar artificialmente, via software, a potência da GPU para míseros 45 watts. A baixa performance nesse caso não é um defeito, é uma característica de projeto, é uma consequência direta da busca pela portabilidade. Certo. Com todas as evidências na mesa, desde os esquemas elétricos antigos até a análise térmica dos modelos mais recentes, é hora de consolidar tudo isso e entregar o nosso veredito da bancada. E ele não é simples, porque a MSI no Brasil hoje é uma marca de duas faces. E a dicotomia é exatamente essa. De um lado, a gente tem a MSI de componentes para desktops. Suas placas-mães, suas placas de vídeo são consideradas o padrão ouro do mercado. São robustas, confiáveis e, o mais importante, vêm com uma garantia de 3 anos no Brasil, o que é um sinal de confiança imenso no próprio produto. É a escolha segura para quem monta um PC. Do outro lado, a gente tem a MSI de notebooks. O design é frequentemente inovador, focado em portabilidade, mas essa escolha vem carregada de compromissos. TGP limitado, telas de baixa fidelidade de cor, ausência do teclado ABNT2 e uma garantia de apenas 1 ano. São quase 2 empresas diferentes operando sob o mesmo logo. Então, a pergunta final é: para quem serve um notebook MSI no Brasil hoje? Bom, depende muito do que a pessoa está disposta a sacrificar. Para o estudante que precisa carregar o notebook todo dia e valoriza a estética, um Cyborg pode ser uma opção viável, desde que se entenda que a performance em jogos vai ser limitada. Para o gamer com orçamento mais controlado, que busca um equilíbrio melhor, o Katana oferece muito mais potência pelo dinheiro, mas sacrifica a portabilidade. Profissionais que precisam de um design discreto com performance olham para a linha Stealth. E para o entusiasta hardcore, que quer um máximo de potência sem se importar com o preço, existem os raríssimos Raiders. Cada linha atende a um nicho, mas todas exigem que o comprador esteja muito ciente dos compromissos que está fazendo. E esse é o resumo da nossa autópsia. A MSI no Brasil vive essa dualidade profunda. A face dos componentes, que honra aquele DNA original de engenharia OEM, é impecável. É uma fortaleza de confiabilidade. Já a face dos notebooks é a face da marca global, com designs arrojados, inovadores, mas que sofre bastante no mercado local por causa dos desafios logísticos, tributários e de localização que o modelo de importação direta acaba impondo. No fim das contas, a verdadeira história de uma marca não está no marketing, não está no logo bonito. Está nos componentes que ela deixa para trás na bancada de um técnico. Se por acaso alguém está restaurando um equipamento clássico da MSI ou precisa de board views e esquemas elétricos para reparar os modelos novos, o caminho é acessar biochimetics.com. Preservação é resistência. Entender o passado da engenharia é a única forma de consertar o futuro.